Olá, meu nome é André. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Meu Retro, um canal eclético. Aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia. E hoje, na verdade eu não falarei, tá? Mas irei mostrar para vocês um vídeo que diz respeito à política, tá? Foi uma declaração, um pronunciamento público que o Jair Bolsonaro fez, né, no Partido Patriota do Brasil, se eu não me engano, né? É muito sério. É longa, você veja o que você puder, já se espalhou pela internet, né? Eu baixei, melhorei um bocadinho a imagem, o som aqui, para que vocês vejam, tá? E num próximo vídeo, né, que eu farei logo após esse, eu vou publicar, vou colocar, certamente eu vou te esclarecer o que é que está acontecendo, segundo um ex-militar da inteligência de Israel o declarou em abril de 2011. Em abril de 2011, ok? Veja, eu não vou voltar nesse vídeo mais não, quero que você veja com atenção, mas farei um próximo vídeo. Preste atenção no que o Jair Bolsonaro vai dizer, tá? Sobre tudo que ele vai dizer, mas eu vou falar mais especificamente sobre a questão do nióbio no Brasil e uma declaração que envolve a Venezuela e a China e o nióbio do Brasil e o nosso Amazonas. Mas isso no próximo vídeo. Mas veja essa declaração toda de Jair Bolsonaro. Até o próximo vídeo. Por favor, aí tem quantas pessoas na internet, hein? 18 mil. Meus amigos, só à minha frente aqui agora, prezados internautas que representam aqui o povo brasileiro, a gente não pode ter partidos do nosso lado, mas temos algo muito mais importante que isso, o povo brasileiro. Quero agradecer a cordialidade com que foi tratado até para esse momento pelo presidente do PEN e seus integrantes. Hoje ainda não será o casamento e nem será hoje marcada a data desse casamento. Nós ainda dependemos de alguma coisa. O que está em jogo hoje talvez seja o futuro do Brasil. Não tem obsessão por mandato. E com verdades, perco a eleição, mas não perco o caráter. Não perco as calças. E falarei aqui para milhares de pessoas. E eu peço à imprensa especial, que não tem qualquer simpatia por mim, no terceiro assunto, antes de entrar na questão política, preste muita atenção. O futuro do Brasil está em jogo. E ele passa, antes das eleições, pelo PEN. Os senhores saberão como. Nós vivemos um país da corrupção, do desmando, da canalice, do descaso, da desfaçatez, do vale tudo, do que se expõe do mundo e por aí afora. Não estou no meio de santos, mas também não farei conchavo com o diabo. A política brasileira é isso. Se eu estiver errado, alguém levante as mãos. Qual classe é mais odiada e mais desprestigiada pelo povo brasileiro do que a nossa? Não existe outra. A crise é de homens, é de credibilidade, é de honradez, é de vergonha na cara, é de respeito à família. Vamos aos assuntos que o terceiro realmente me deixa chocado. O que menos interessa. Enquanto a gente vê nas mídias sociais calúnias, rótulos, mentiras, você até engole. Mas quando vê um pré-candidato, como o senhor Ciro Gomes, como no dia de ontem, me acusar na Jovem Pan, ao vivo, de lavar dinheiro. Foi Maia? Desculpa aqui. Na Jovem Pan, há poucas semanas, me esculachar, falar que eu lavei dinheiro. Nós vamos aqui à justiça, não temos outro caminho. O assunto é JBS Friboi. 1.428 candidatos, alguns de boa fé, outros não, receberam recursos do seu partido via JBS Friboi.
A empresa, como toda e qualquer empresa, deposita dinheiro no fundo de campanha dos partidos. Assim foi feito com o meu antigo partido, o PP. E meu partido prometeu-me 200 mil reais. E eu aceitei, crente que era do fundo partidário. Quando nós recebemos esse dinheiro, o major da Polícia Militar do DF, que trabalha comigo, me avisou no dia seguinte: não use o dinheiro porque esse dinheiro da tua conta, o doador originário é JBS Friboi. Repito, depositado pelo partido. Senhor Ciro Gomes, esse seu teatrinho de que quem deu o número da minha conta para JBS, não cola. Me admira o senhor que diz que é economista não entender de uma coisa tão banal como essa. E ao me acusar então, de alguns dias depois, mesmo tendo devolvido o dinheiro, com cheque, apresentado junto às minhas redes sociais, a microfilmagem do cheque, ele dizer que eu lavei dinheiro recebendo uma importância semelhante alguns dias depois. Recebi sim, mas está lá no TRE que aquela origem daquele dinheiro é o fundo partidário. E mais ainda, acusa um filho meu, Flávio Bolsonaro, de também ter recebido o dinheiro do JBS Friboi. Não está na prestação de conta dele isso. Então, senhor Ciro Gomes, o senhor vai ter que explicar perante a justiça essa injustiça que Vossa Excelência fez. Se não tem como Vossa Excelência, ou o senhor, né, já que não é a autoridade do momento, aparecer, buscar uma maneira de crescer nas pesquisas, não tente com calúnias, com infâmias, com mentiras, com crimes, em cima de quem não tem nada a ver com essa história. Eu não sou como Vossa Excelência, que disse há pouco que receberia a turma do Sérgio Moro a bala em sua casa. E olha a incoerência, Vossa Excelência foi pelo desarmamento no passado. Também não sou como Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que disse que se alguém fosse prender Lula, seu amigo de há muito tempo, ou sequestraria e levaria para a embaixada. Só posso acreditar que seja verdade se for para a embaixada da Venezuela. Esse é o assunto da minha parte encerrado. Está nas mãos do meu advogado. Um outro assunto agora, que é importante ainda, mas não tanto quanto o terceiro. Porque o terceiro selará ou não o meu casamento com o PEN. O segundo assunto, que está sendo discutido agora em Brasília, em comissões. Ou melhor, em comissão especial, que trata de uma reforma política em nosso Brasil. A história de possivelmente se criar o tal do distritão, que seria o estadão, os candidatos mais votados em cada estado tomariam posse em Brasília, é um assinte. Os partidos iriam lançar o menor número de candidatos possíveis, para que não houvesse pulverização de votos e eles pudessem fazer os seus eleitos. Ficaria, então, com toda certeza, garantido na legenda os atuais mandatários de Brasília e um ou dois em cada legenda. Esse um ou dois, o critério, só o diabo sabe como seria. Mas, o povo estaria reelegendo, no mínimo 90% da Câmara dos Deputados, e o que é mais grave, com 3 bilhões e 600 milhões de um fundo democrático eleitoral. É um assinte isso aí. Não se pode aceitar isso daí. Vamos agora para o terceiro assunto que interessa a todos do Brasil. Do mais humilde ao mais importante cidadão honesto. E tem a ver, Adilson Barroso, com o PEN, que eu ainda não posso chamar de nosso partido. Não é por questão eleitoral. Mesmo se estivesse livre hoje, ainda não assinaria. Seria prematuro a assinatura, nesse momento, de tão importante contrato. Já que o nosso compromisso é com o Brasil. Ou façamos política de forma diferente, ou cada um siga o seu caminho. Vamos lá. Temos uma operação em andamento. Todo mundo sabe que o nome dela é Lava Jato. Estamos torcendo para que
os responsáveis sejam punidos. Estamos torcendo para que ela aprofunde-se cada vez mais. Que o grande mal desse país chama-se corrupção. Há poucas semanas, o Senado votou uma proposta de emenda à Constituição que acabava com o foro privilegiado. Quando eu vi o placar, eu falei, eu não posso votar favorável a essa proposta que acaba com a imunidade parlamentar. Mesmo que eu morra sozinho na Câmara. Ah, por quê? Primeiro, que a votação foi por unanimidade. E diz aqui, né, o bom senso, que tudo que é por unanimidade tem que se preocupar. Toda unanimidade é burra. Isso é um dito popular. E comecei a me aprofundar, então, por que aquela unanimidade lá no Senado? Por que, em vez de responder um processo diretamente ao Supremo Tribunal, iríamos para a primeira instância? Por que os senadores, de forma unânime, todos os partidos, votaram favorável a acabar com o foro privilegiado? Bem, há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal é de extrema importância, que eu falo aqui, para o nosso Brasil. Há pouco tempo, o nosso Supremo Tribunal Federal, por 6-5, interpretou o quê? Após uma decisão em segunda instância, o réu perderia a liberdade. Assim está até hoje. E, obviamente, se isso não tivesse acontecendo, em parte, a Lava Jato não teria sucesso. É o meu entendimento e de muitos brasileiros. Porque os delatores estão cada vez mais aí, devolvendo recursos bilionários e apresentando provas. Bem, essa decisão, então, por 6-5, apertada, segundo alguns defensores de denunciados, alguns que estão mergulhados em corrupção, deveria ser revista. E um advogado conhecido por todos, conhecido como Cacai, advogado de José Dirceu, procurou um partido para entrar com uma ação direta de ação declaratória de constitucionalidade. As informações que nós temos, que essa ação, no momento oportuno, com toda certeza no corrente ano, será julgada. E o CET, que será julgado favorável. Ou seja, uma nova interpretação para a prisão de réus teremos pela frente. E, pelo que tudo indica, passaria para a terceira instância, Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, esse pessoal que está cumprindo pena por decisão do Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, seria posto em liberdade via recurso. No meu entender, isso... Não, para Curitiba, a primeira instância, a outra instância lá no Rio Grande do Sul. Mas obrigado pela observação, eu posso errar também, eu agradeço. Então, todos seriam postos em liberdade. No mínimo, mais 5 anos até o julgamento no STJ, no mínimo. Até lá teremos uma nova eleições pela frente. Se não tivermos o voto impresso o ano que vem, se a lei for descumprida, eu não tenho dúvidas que o futuro presidente da República será do PT ou do PSDB. Eu não tenho a menor dúvida tocante a isso. E esse futuro presidente do sistema vai indicar as ausências por idade do Supremo Tribunal Federal. Com toda certeza, uma nova interpretação teremos. E então iríamos para a última instância, onde você faz um link de um porquê unanimidade no Senado do fim do foro privilegiado. O político vai responder em primeira instância e vai chegar de qualquer maneira na última, onde deveria começar a ação dele então. E assim sendo, ou ele morreria ao longo desses 20 anos,
até que essa ação fosse julgada, ou ela simplesmente poderia, em algum caso, prescrever por idade. Esta ação de boa-fé, tenho certeza disso, foi patrocinada pelo PEN. Tenho certeza que foi de boa-fé. Mas foi o Partido Ecológico Nacional que patrocinou essa ação. Foi o senhor Cacai que procurou o PEN. O senhor Cacai declarou, de forma bastante serena, que procurou um partido que não tinha parlamentares envolvidos na Lava Jato. Nenhuma mentira até aí. Mas, com o possível fim da Lava Jato, essa grande maldade terá um pai. E esse pai chama-se PEN. Ninguém vai fugir dessa verdade. Com verdade, perco a eleição, mas não perco as calças. Eu tenho um compromisso com o Brasil e com a verdade. E o presidente já sabe disso, inclusive. Esse meu casamento encontra com esse obstáculo pela frente. Ou o partido descobre a maneira de desistir da ação. Porque nós não poderemos ser coniventes com a corrupção, mesmo a ação sendo legal. Mesmo nós reconhecemos o julgado no Supremo Tribunal Federal. A gente não pode entrar numa possível campanha presidencial sendo atacado como o candidato cujo partido enterrou a Lava Jato. Se eu estiver errado, estou pronto para ouvir críticas. Caso contrário, vamos prosseguir, porque eu tenho certeza que mesmo o senhor Adilson Barroso, o nosso presidente, não quer isso e não fez pensando nisso. Mas a realidade está aí. O advogado que patrocina essa causa do PEN, o senhor Cacai, é o mesmo advogado do senhor José Dirceu. Antes que alguém me critique, que eu não tenho capacidade de negociar coisas pequenas. Isso não é coisa pequena. Isso é o futuro do Brasil. Com corrupção, só Jesus Cristo para comandar esse país sentado naquela cadeira presidencial. Ninguém conseguirá comandar esse país a um bom destino com todos os seus potenciais se a corrupção estiver falando ainda muito alto no Palácio, ou melhor, no Planalto Central. Continuando, meus senhores. Então, eu gostaria que o PEN apresentasse uma saída para isso, para que eu me entregasse de corpo e alma para esse projeto de resgatarmos o nosso Brasil. Eu acho que me fiz claro e entendido por todos. Não podemos nos precipitar. Erramos. Quem nunca errou? Eu já errei. Vamos agora continuar, porque estamos namorando. Eu aguardo nas próximas semanas uma decisão do partido no tocante à desistência dessa ação. Vamos em frente. Amenidades. Há poucos anos eu comecei a pensar, como é que a gente faz para chegar na presidência da República? Qual o caminho que nós temos que seguir? Poxa, por que tem gente aí como o Lula, ou já teve, né? Dilma, Fernando Henrique Cardoso, que não são diferentes na essência um do outro, chegaram lá. E quando chegaram, o que fizeram? Desde quando chegaram, depois de Figueiredo para cá, simplesmente passaram a destruir o nosso Brasil. Destruir. Retire as obras feitas pelo governo militar, de 64 a 85, veja o que sobra nesse país, não sobra nada. Vamos, nos próximos meses, período pré-eleitoral e depois eleitoral, campanhas, vai ser um momento que nos tablados por aí, assistimos os salvadores da pátria, os que têm solução para tudo, mas não falam a verdade. E eu repito, comigo a verdade estará acima de tudo. Com todos os problemas que nós temos, com todo o carinho que eu tenho para com
todo o povo brasileiro, quando se fala em PEN, Partido Ecológico, tem um compromisso com o Brasil. E, seja em qual partido seja, o homem do campo estará em primeiro lugar. Quando se fala em ecologia, olha o crime que é a Estação Ecológica de Tamoios, aqui do lado do Rio de Janeiro. Uma área onde você poderia estar faturando bilhões de dólares por ano com turismo, estação ecológica. Não me venham falar que eu cometi crime ambiental, porque quando eu fui autuado, e eu estou documentado, por estar pescando em área de proteção ambiental, eu tinha quase que na mesma hora metido o dedo no painel de votação em Brasília. Eu não estava lá. Tanto é que o Supremo arquivou o processo. Ser ecológico não é manter um decreto demarcando uma área como essa, trazendo prejuízo para o nosso Brasil. Se em outros países se faz turismo sem agredir o meio ambiente, por que nós não podemos fazer dessa mesma forma? A mesma coisa na foz do Rio Ribeira. Estado de São Paulo, pegando Cananéia, Iguape, Ilha Grande, praticamente acabou-se com a economia naquela região, onde os paulistas desciam para pescar, roubá-lo de currículo. E assim, vários pontos do Brasil. Não se pode continuar com essa criminosa política de demarcação de terras indígenas no Brasil. O político não pensa na mãe. Alguém acha que ele está pensando no índio? Essas grandes áreas, todas com subsolo riquíssimo. A mais conhecida Yanomami, que tem 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, com riquezas minerais incalculáveis, mais cedo ou mais tarde. Segundo a ONU, pela autodeclaração dos povos indígenas, será uma nova nação. Olha os problemas no Centro-Oeste. Pegue Mato Grosso do Sul, Dourados, Antônio João, Niuaque, onde o governo estimula a ira entre índio e produtor rural. Isso tem que ser botado no ponto final. O índio quer energia elétrica, quer um dentista, quer um médico, quer saúde, quer um carro, quer internet. Ele não quer continuar vivendo como um animal dentro de um zoológico conhecido como reserva indígena. São nossos irmãos. A mesma coisa os quilombolas. Ou se parte para quilombutes, ou se dá o direito deles gerir sua terra. O índio na Paraíba, ou melhor, o afrodescendente na Paraíba, não pode garimpar na tua terra, mas o fazendeiro do lado pode. Querem manter também o afrodescendente como um ser humano sem futuro dentro de um espaço de terra, onde geralmente um comanda ali todos. Fui já em alguma dessas áreas. A grande maioria quer a sua independência, quer a sua carta de alforria novamente, quer a sua lei áurea. E o Estado não pode continuar tutelando em troca de voto. Meio ambiente ainda. Acompanha o problema do homem do campo. E não dá voto falar com o homem do campo, porque não tem densidade eleitoral nessas áreas. Em Roraima, que eu estive lá, então o senhor Lula, por ocasião de uma de suas campanhas, falou que não ia para lá porque um bairro de São Paulo tinha mais voto que Roraima. Então essa área do agronegócio, a nossa região norte, a área mais rica do mundo, cada vez mais continua esquecida. Roraima hoje pode simplesmente não ter mais energia elétrica, porque metade da mesma vem de Guri, na Venezuela. E o país, vocês sabem como está. Temos apenas uma hidrelétrica lá que não dá conta de 50% de atender as demandas do Estado. E não podemos fazer uma represa no Rio Cotingo por questão ambiental. Uma licença para uma PCH, pequena central hidrelétrica, leva 10 anos. Essa política ambiental tem que mudar. É criminosa essa política ambiental. Depois também a questão indígena. Estive há pouco tempo na Faculdade Catedral em Roraima, para falar 40 minutos. E me deixaram, pedindo autorização, falei por 4 horas. Na metade da palestra,
eu perguntei para mais de 1000 que estavam sentados lá, que a imprensa aqui não mostra nada. Como se o Brasil, como se eles não estivessem fazendo parte do Brasil. Peço a Deus que não tenha que escrever para o jornal Grama no futuro. Aí perguntei para os alunos universitários de Roraima na metade da palestra. A Amazônia é nossa? Eles gritaram, não! E infelizmente tem razão. O argentino em 82 disse, as Malvinas são nossas. Vocês sabem o que aconteceu. Por isso, procurei autoridades norte-americanas. Vai a esquerdalha agora falar de entreguismo. Mas não fico debaixo do pano negociando a entrega do nosso subsolo, do nosso solo e da nossa energia para a China. Viu o partido do senhor Ciro Gomes, tem feito negociações com o Partido Comunista Chinês. Procurando qual a maneira que nós podemos ter em conjunto para explorar as riquezas que Deus nos deu em parceria. Tive Israel para ver aqui, de certa forma, a tecnologia dos mesmos, como poderíamos trabalhar essa questão no Brasil. Chega de deixar nossa política externa com viés ideológico. Temos um potencial enorme para sermos uma grande nação. Quando se fala em economia também, ela não pode existir sem segurança. O ano passado aqui, na Barra da Tijuca, o bairro que eu estou no momento agora, fecharam 400 estabelecimentos comerciais. Um problema em parte econômico. Aí outra parte, segurança. Vem agora os ólogos, os especialistas de segurança, dizer como essa política tem que ser levada avante. Mantendo políticas de encarceramento, mantendo audiência de custódia, não deixando que o nosso policial consiga um excludente de licitude para as suas operações, e o meu discurso é exatamente o contrário. É revogar tudo isso. É valorizar o nosso policial, que arrisca a sua vida 24 horas por dia por nós, dando-lhe aquilo que existe na lei americana, lá são os estados, que chama-se excludente de licitude. Em operação, o policial defende o Estado. Qualquer efeito colateral, mesmo morte, ele responde, mas não tem punição. E mais importante ainda, agora temos um exemplo. Não precisamos ir muito além. Não precisamos falar que seria uma teoria da conspiração. Em 2012, o queridíssimo da esquerda, Hugo Chávez, desarmou completamente a população venezuelana. Vocês sabem o que está acontecendo agora. Preparou-se terreno para implantar-se uma ditadura. Ditadura lá, não aqui. Porque aqui no período militar, você que tem mais de 60 anos de idade, conte para os teus netos que você comprava a tua arma de fogo na mesma. Apenas com a sua carteira de identidade. E a violência era 10 vezes menor do que existe hoje em dia. Continuemos um pouco mais. Não estou aqui esmiuçando um possível plano de governo. Não sei de tudo que poderia ser feito para esse Brasil. Por isso, nós temos amigos de boa fé, amigos que têm meios, têm cabeça, que aos poucos vão se aproximando de nós. Como aqui nesse evento, amigos que cederam esse local para que a gente pudesse trabalhar, mostrar possíveis saídas para o Brasil. Se eu tenho que entender de economia para ser presidente, então um presidente tem que entender de medicina, porque também vai indicar o ministro da Saúde. Tem que entender de agronomia, que vai indicar o ministro da Agricultura. E eu costumo dizer, né? Os 5 presidentes militares, de Castelo Branco a João Figueiredo, eram formados em infantaria, cavalaria ou artilharia. Nenhum em economia. E trouxeram o Brasil dentro de uma democracia, do 49º para o 8º lugar do mundo. O próprio Ronald Reagan pegou o seu país em crise. Também não entendia economia, mas com humildade, com carisma, com verdade, recuperou os Estados Unidos. Idem Margaret Thatcher. O que
eu entendo que o Brasil precisa é o de um presidente da República honesto. Ouvindo o senhor Michel Temer, um presidente honesto, um presidente patriota, tem um coração verde e amarelo, pense no seu país, e um presidente que tenha Deus no coração. Deus não está mais, há muito tempo, no meio dos políticos que decidem o futuro desse Brasil. Um presidente que fale, nós vamos comemorar o Dia dos Pais, nós vamos comemorar o Dia das Mães. Nada contra quem tem uma opção sexual diferente do que diz ser uma família segundo a nossa Constituição. Minha briga nunca foi com o homossexual. Minha briga será e continua sendo ainda contra a ideologia de gênero, contra o kit gay nas escolas. E eu pergunto sempre, né? Qual pai vai ter algum orgulho de chegar em casa e ver seu menino de 6 anos de idade brincando de boneca por influência da escola? Nem os gays, de sua maioria, querem isso. Porque eles vieram também de homem e de uma mulher. Quando se fala em educação no Brasil, educação quem dá são os pais, mas convencionou-se que educação é o que se aprende na escola. O governo Dilma, em 2000 há poucos anos, há 3 anos, 4 anos, decidiu o quê? Que os banheiros de escolas públicas, se o menino se sentir menina, pode ser frequentado pelo menino. Nem vou discutir as consequências disso daí. As provas do PISA, em 70 países, estamos em últimos lugares. Nem se fala em regra de 3, 70% nem sabe o que é a regra de 3. Olhe um fato agora, que eu estou nas manchetes, e parece que a Veja fazia a matéria fim de semana. Ontem a Rede Bandeirantes, se eu não me engano, fez a matéria também. Está aí em todas as mídias sociais. Um convite que eu tive de uma escola militarizada, lá na capital do Amazonas, Manaus. O convite foi feito de forma militar. É um convite, um vilmete. E a crise agora, a crítica é o seguinte, que eu estou fazendo a cabeça da molecada nessa escola lá em Manaus. Para que fique bem claro, em 2015, o programa CQC, do senhor Marcelo Tais, fez uma matéria criticando aquela escola militarizada pela Polícia Militar do Amazonas. E criticando a crítica, como é que pode ter um aluno ali que recebe a continência dos demais todo dia? O garoto não pode usar celular, né, nem no intervalo. O garoto não pode usar saia. A menina está com o cabelo preso. Tem que se levantar quando o professor chega à sala de aula, a professora. Tem que cantar o hino nacional. Isso é um crime. E eu fui nessa escola, juntamente com meu filho Eduardo. E era época de férias. Pedi autorização para a escola para ir visitá-la. E ele falou, é época de férias. Eu falei, tudo bem, mas é o tempo que eu tenho. Fui lá. Para minha surpresa, quase todos os alunos estavam presentes. Foi uma festa enorme. Porque eu desfiz aquela matéria do CQC. Fui recebido como fosse um popstar. Aqueles alunos, há 6 anos da data que estive lá, eram integrantes da pior escola da capital Manaus. A pior. Todos filhos de paupérrimos, muitos envolvidos em tráfico, em crime da toda ordem, e muita gente, filho de gente boa também, mas pobre. Era a pior escola. Quando estive lá, em 2015, era já a 4ª melhor escola da capital Manaus. E fui ver como funcionava aquilo. O que aquela garotada resolveu fazer agora? Me convidar. Motivo de muito orgulho, muita honra, já comprovei, confirmei a minha ida lá. Que fez a OAB seccional lá do Amazonas? Entraram com a representação contra a direção da escola. Que, se não me engano, é um major que comanda lá. Se a molecada for obrigada a fazer
aquele convite. Agora, a OAB não vai nas demais escolas da periferia, onde a molecada não aprende absolutamente nada. Vai em cima de uma escola que está dando certo. E a minha intenção de lá, se um dia eu tiver poderes para tal, é implementar um ensino semelhante para todo o Brasil. Além de estimular os colégios militares, no caso do Exército Brasileiro. Eu sei que o comandante do Exército, com toda certeza, só não tem mais colégio militar porque não tem meios. Porque ele é um homem que pensa no Brasil. Ele é um homem preocupado com o futuro do Brasil. Ouso dizer, apesar da entrevista dele há pouco tempo na revista Veja, ele praticamente dizer isso, foi um homem que garantiu a normalidade na questão do impeachment da senhora Dilma Rousseff. Que se não fosse assim, nós estaríamos hoje em dia muito, mas muito mais perto da Venezuela. Continuando aqui, talvez partindo para o encerramento, tá? A questão da violência é importantíssima no nosso Brasil, que com violência não tem turismo, que movimenta 10% do PIB no mundo. Até costumo dizer, né, sem querer falar contra o meu estado, né? Quem quer passar 10 dias de graça de férias em Copacabana com a sua família? Cada um aí responda da maneira que bem entender. Sem segurança não tem turismo. Também não tem economia. Nós temos que buscar maneiras, sem demagogia, sem populismo, buscar solução para essa infinidade de problemas que nós temos. Costumo dizer, aquela pessoa de boa fé que porventura venha a ser eleito presidente em 2018, ele deve ajoelhar-se, agradecer a Deus a oportunidade que ele está tendo para ajudar a mudar o Brasil. Mas pedir para ele, como diz a Bíblia, né, muito mais do que sabedoria. Coragem para bem decidir. E que o seu exército, que é esse povo que está nos ouvindo agora, continue conosco. Eu não tenho partidos, mas tenho povo ao meu lado. E este povo é que pode mudar o Brasil. Como eu disse há pouco, para os transportadores de carga aqui no Rio de Janeiro que estavam reunidos. E a grande preocupação é o roubo de carga do Rio de Janeiro. Vocês são os patrões. O patrão é o povo brasileiro. Não somos nós políticos. É quem está embaixo, quem está nos ouvindo. Vocês têm que fazer a pauta. Nós somos apenas o instrumento. O motorista, o condutor, são vocês. E esse Brasil tem jeito. E, obviamente, né? Eu acho que estou me alongando aqui, ó. Nós temos que pensar no Brasil. Não pensar apenas no seu grupo político partidário. Hoje em dia, 60% da transmissão de energia nossa está na mão dos chineses. O Brasil tem, hoje temos 3 medidas provisórias dentro da Câmara que já começam a sinalizar pela entrega do nosso subsolo. O chinês já está praticamente com 2 pés e uma das mãos na mina de nióbio em Catalão. Já está há algum tempo em Niquelândia. Está no nióbio que tira do rejeito lá de Cajati. Está, pelas informações que nós temos, colaborando na condução do processo de ampliação de reservas indígenas em Miracatu, englobando aí montanhas de grafite. Para quem não dá valor para isso, paciência. No governo Dilma, se tratou disso e infelizmente continua tratando no governo Temer. Venda de terras agricultáveis para estrangeiro. E, por vezes, né, não é o capital estrangeiro apenas, é uma estatal estrangeira. E o país que está na frente dessas negociações é a China. Nós já, em parte, a nossa energia está na mão do chinês. O subsolo está caminhando a passos largos. Se entregarmos também essas terras agricultáveis, brevemente, a nossa segurança alimentar está na mão dos chineses. Costumo dizer que o Brasil não tem inteligência estratégica. Ou se a tem, o seu presidente não a usa. Se usasse, veria aqui que no livro de Pepe Mujica,
do Folha de São Paulo, nas páginas 98 e 99, ele é bem claro. Dilma Rousseff toma decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Isso, senhor Borges Casoy, é mais do que uma vergonha. Isso é um crime de lesa pátria. E nós temos que preservar isso que é nosso. Os liberais, isso não é ser liberal, isso é entreguista. Ninguém está falando de ser estatizante. Mas a estratégia de energia, riquezas e minerais e alimentação na mão de estrangeiros, nós não passaremos de inquilinos nessa nossa querida pátria amada. O que eu diria para os meus amigos das Forças Armadas? É um sonho, mas é um sonho que eu persigo. No que dependesse de mim, nós teremos um ministro da Defesa, oficial general de 4 estrelas. Não podemos continuar com esse tipo de gente à frente do ministério mais importante, que é o da Defesa. O atual ministro é um desarmamentista. É a mesma coisa que você botar no centro cirúrgico alguém que fica apavorado com sangue. E como estou partindo para o encerramento. Vimos há pouco aqui um presidente da República que passou semanas de 7 dias, sábado, domingo, feriado, engolindo o recesso, trabalhando para se ver livre do andamento de um processo por corrupção. E a gente assiste agora, grande parte da mídia, em especial as comentaristas ali da Globo News, comentando que o PSDB tem que entregar alguns ministérios porque não foi fiel o suficiente a Temer. Meu Deus do céu. Esse tipo de política nós temos que combater. Se nós não eliminarmos o câncer que se chama corrupção, não poderemos ser uma grande nação. Alguns falam para mim, como você governaria o país sem apoio político ao lado, com esses grandes partidos? Eu falei, esses grandes partidos poderão ser pequenos em 2019. Basta você não votar neles em 2018. Para que isso se torne uma realidade, para que seu voto seja contado, eu aprovei o voto impresso em 2015. O voto de cada um será contado. A não ser que o TSE descubra uma maneira, ou desborde a lei, como pelo que parece está em seus planos. Apenas 6 ou 7% das 600 mil urnas que são usadas por ocasião das eleições teria o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Se isso vier a acontecer, repito, prepare-se para ter um presidente eleito em 2018 na fraude do PT ou do PSDB. Até porque, se esses partidos tivessem preocupado com a transparência, com a moralidade, estariam denunciando o que eu estou denunciando aqui agora, que é de conhecimento de todos nós em Brasília. Eu não tenho como comprovar que houve fraude, assim como ninguém tem que comprovar que não houve. Mas, a semana passada, ou a retrasada, nos Estados Unidos, um grupo de hacker do mundo todo presente começou a analisar as urnas eletrônicas do mundo todo. E todas elas apresentaram falhas. Todas, sem exceção. Quem dirá a nossa, que é de primeira geração. Será que nós não poderemos realmente fazer valer o nosso voto? Temer mostrou agora que democracia para ele é voto comprado. É voto barganhado. Será que em 2018 nós vamos fazer o papel de palhaço comparecendo naquele domingo, 7 de outubro, para votarmos num presidente que nós já sabemos que vai estar eleito no segundo turno? Esse país tem que mudar. Nós temos como mudar esse Brasil. O povo que nos assiste aí em especial tem como colaborar para mudar esse Brasil. Não podemos botar alguém lá, que é quase impossível, né, com essas urnas, e depois abandoná-lo à própria sorte. Cada um tem que fazer a sua parte.
O Brasil é de todos nós. Não é o político estando bem, o Brasil vai estar bem. É o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem. Quem conduz a economia de um país é o seu povo. O Estado tem que interferir o mínimo possível na vida do cidadão. Como o pessoal do agronegócio e alguns empresários de São Paulo já me disseram, queremos um presidente que não nos atrapalhe. Teremos que ter um presidente que, uma vez chegando lá, não dependa, não fique refém de um partido que o elegeu. Temos que ter alguém lá com independência. Querem coisa pior do que o Temer ameaçou há poucos dias, querendo aumentar o imposto de renda, ou que fez aumentando aí o PIS/COFINS de combustível, para ser um presidente que a hora que falta dinheiro no caixa aumenta imposto, qualquer um mané pode ser. Temos que ter lá um estadista, alguém que invista aqui no Brasil em tecnologia, em pesquisa, que nós não temos. Alguém que colabore para que não haja fuga de cérebros no nosso Brasil. Que acredite no seu povo. Quando contive Israel há pouco tempo, perguntei lá na empresa, e aí, que a Embraer deles, se havia alguns brasileiros lá. E um brasileiro me respondeu, alguns. Quantos? Ele respondeu, alguns. Os nossos cérebros saem do Brasil. Se lá fora o americano tem o Vale do Silício, por que não temos aqui o Vale do Nióbio ou o Vale do Grafeno? A comunidade científica internacional diz que nos próximos 10 anos o mundo movimentará $1 trilhão com as maravilhas do grafeno. Economia não é só isso não, quem está ouvindo e sorrindo porventura aí. É isso também. Se nós não valorizarmos o que nós temos, o que será de nós? A gente não pode mais falar em pau-brasil, que já foi tudo embora. Isso não serviria para a economia hoje em dia, obviamente. Não se fala mais em areia monazítica, porque os alemães levaram embora da costa do Espírito Santo há muito tempo. O somatório daquilo que nós temos de bom nos fala grandes. Olha o pessoal do semiárido nordestino. Até hoje, escravos dos coronéis da seca. Temos tecnologia fora do Brasil. Como o povo israelense está pronto para fornecer para nós, em parceria, para ajudar a agricultura daquela região. Vamos estudar a transposição do Amazonas para o semiárido. O Brasil tem jeito. Meus amigos, me desculpe aqui o tempo que eu falei em excesso. Me desculpe aqui se eu desapontei alguém sobre a questão da ação do PEN. Mas é uma realidade, é uma grande verdade. Nós temos que... Pois não, que o senhor tem todo o direito, senhor presidente. Mas senão fecha a coisa aqui, vai sair pensando que nossa aliança termina aqui. Aí é ruim, né? Nós estamos aqui e os presidentes do PEN veio do Brasil todo, não foi para escutar que não vem para o PEN por causa disso ou aquilo, mas sim para se ajustar, para que nós se adequem e recebam o presidente com a honestidade que o presidente tem. Eu já vou falar presidente porque nós estamos aqui para ajudá-lo a fazer presidente, né? Mas quando o Cacai me procurou, e eu no meu devido estar de ser humano e de lutar por justiça, porque preservo muito a justiça e o justo e a sustentabilidade, o que me foi posto na mesa, eu que não sou advogado, mas sou apenas um defensor daquele que é injustiçado, me colocaram na mesa que até 2020 seria preso mais de 100 mil pessoas no país, hoje já estão alguns presos, que essas pessoas, de acordo com esse entendimento do Supremo, que tirou o direito da pessoa recorrer até sua última distância, o qual eu cheguei a falar, então por que não acaba também com o Supremo, já que não precisa dele? Quando mostrou que a possibilidade de um cidadão comum, aquele que não tem dinheiro, aquele menos desfavorecido, chegar até antes de chegar à sua última defesa, ser preso, eu falei, isso é injusto. Então,
quantas pessoas devem cair nessa armadilha? Umas 30 mil. Eu falei, quantas pessoas tem no Lava Jato? Meia dúzia, mas é senador, governador, presidente. Nem se não tiver essa questão julgada do Partido Ecológico Nacional, eles não ficam na cadeia, porque eles inventam a tal de delação de mentirada, não sei o que lá, premiada, e vão sair da cadeia. Mas o pobre não. Esse foi o meu pensamento. Mas se tiver maneira de tirar, mas para adequar ao nosso sistema, que até agora, não só você, sua equipe, certamente a imprensa também, saiu rastreando o PEN e achou alguma coisa, a gente quer adequar, porque até aqui Deus tem nos trazido e nós temos mostrado honestidade. A Constituição é muito clara, ela diz que todo cidadão tem direito à sua defesa, e não podemos, pelo entendimento, depois de 100 anos, de 50 anos, de 20 anos, entender que tem que prender o cidadão pobre. Então eu não entrei para prender alguém para soltar alguém de Lava Jato. Eu entrei para soltar aqueles que é menos favorecido e que está preso antes do seu último julgamento. No entendimento de saber que 30, 40, 50, no futuro 100 mil pessoas podem ficar presas 10 anos e depois sair da cadeia, falar, fui inocente, mas minha vida acabou. Pega um de nós aqui, ou qualquer um cidadão, seja o presidente, seja outro, e põe na cadeia por 5 anos e verá se volta como é antes. Acabou-se sua vida. O meu entendimento foi dessa forma, fica claro para a imprensa e para aqueles que quiserem especular em relação, porque eu nem sequer uma coca eu tomei e tomo em relação a essa função. Portanto, eu lutei pela justiça, mas estou pronto para tirá-lo se realmente os advogados do presidente chegar à conclusão. Muito obrigado pela explicação e conte comigo, conta com o PEN e Futuro Patriota, com essa equipe maravilhosa com você estando dentro. O namoro continua. Acredito na boa fé do senhor presidente Adilson Barroso, mas o senhor Cacai não é advogado de pobre. Nós vamos continuar buscando uma maneira de tirar essa ação de lá, porque todos vocês serão prejudicados, inclusive o próprio Adilson. Nós estamos juntos nessa guerra. Nós estamos juntos para não golpearmos a Lava Jato, que pese toda a boa intenção que eu acredito que vem do fundo do coração do presidente Adilson Barroso. Nós temos responsabilidade com o futuro do Brasil. Com a corrupção campeando, não temos como sonhar em termos um Brasil mais justo para todos. Esse é o meu pensamento e tenho certeza que é do Adilson também. Meus amigos, eu quero agradecer a oportunidade. Vocês perceberam que eu não tenho o dom da palavra, mas pode ter certeza, eu sou muito mais conciliador do que penso. Tenho muito mais humildade do que muitos que temos por aí, que sabem de tudo. Talvez você saiba um pouco de muito e muito de pouco. E essa capacidade que Deus me deu, continuarei usando para o bem, juntamente com vocês. Porque nós, Adilson, podemos errar, Adilson. Quem não erra? Quem nunca sofreu uma injustiça em sua vida? Eu acho que no meio da política ninguém mais do que eu. Sou réu até por ter sido acusado de estuprador. E sou réu por apologia ao estupro. Mas nós sabemos como isso em parte funciona na luta pelo poder em Brasília. Vale tudo para você destruir a reputação de quem te ameaça. E hoje nós aqui, eu estando à frente, mas nós juntos, somos uma grande ameaça para esse atual estado de coisa que se encontra a política brasileira. Logo eu, que ainda, Adilson, não tenho partido, Adilson. Estou me desligando do PSC, deixo lá muitos amigos, saudades, mas infelizmente não deu certo, não se toca mais no assunto. Espero que dê certo com o PEN. Eu não sou o patinho feio, eu sou o patinho horroroso. Eu passei a ser a virgem da praça. Nem tanto assim. Sou bastante rodado na política. Tenho orgulho do meu passado político. Tenho orgulho de ter sido citado no meu salão, meu prezado vereador Carlos Jordi, para o Joaquim Barbosa.
como o único deputado que não foi o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Tenho orgulho de ser citado por Alberto Youssef como um dos 3 deputados que não pegou dinheiro na Petrobras. Tenho orgulho, provado Major PM Jorge Oliveira, de ser o único que não aceitou dinheiro da JBS Friboi. Inclusive, em 2001, fui citado como honesto por Fernandinho Beiramar. Ou seja, todo tipo de gente me citou como honesto. E aquele debate que eu mostro em fita, falar não vale, tá? Ele estava sendo massacrado na CPI do tráfico de entorpecentes como o responsável por tudo que acontecia no tocante ao tráfico de entorpecentes no Rio de Janeiro. Não surgiu amizade com o Beiramar, porque dali para frente nunca mais conversamos, e essa amizade também não interessaria. Ele está pagando o preço dos seus atos lá. E espero que esse pessoal que roubou sim a Petrobras, assaltou sim os fundos de pensões, fez negociatas as mais variadas possíveis, com dinheiro nosso, para ditaduras quase que do mundo todo, paguem o seu preço. Não é justo ficar curtindo férias em casa, com uma tornozeleira na orelha, rindo da população brasileira. O senhor Joésio Batista pegou o dinheiro no BNDES, porque tinha como consultor teu o senhor Henrique Meirelles, que foi por 8 anos presidente do Banco Central do Lula, e agora está sendo ministro da Fazenda do senhor Michel Temer. Dizer mais, o PT fez o que fez, com apoio do PMDB, com apoio do partido que eu integrava até pouco tempo, com apoio de outros partidos. Não há diferença entre eles. A grande diferença é que o PT quer roubar algo mais valioso do que a Petrobras, que é a nossa riqueza, que é exatamente a nossa liberdade. Como seus companheiros lá na Venezuela estão roubando daquele povo. Nós temos que nos preocupar sim com o futuro do Brasil, mas também digo que tão ou mais grave que a corrupção é a questão ideológica no Brasil. Fazem a cabeça da nossa garotada de forma covarde, preparando-os como militantes do futuro, como eleitores apenas dos seus respectivos partidos. Olha essa escola militarizada lá no Amazonas e olha o nosso colégio Pedro II aqui. O nosso tão tradicional colégio Pedro II, que rivalizava com o colégio militar do Rio de Janeiro. Quanta diferença nisso tudo. Mas, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Adilson Barroso, não acabou da minha parte o namoro. Nós vamos nos ajustar para ter certeza disso. Nós todos aqui temos uma tremenda responsabilidade com o futuro do Brasil. Não estamos nessa luta pensando em nós. Se eu tivesse apenas pensando em mim, continuava como deputado federal. Tenho uma família sacrificada nessas minhas viagens pelo Brasil. Problemas os mais variados possíveis. Se nós continuarmos também, Adilson, já que você é o presidente, você quis abrir para mim a presidência, falei não, temos que ter uma relação de confiança, o presidente é você. Não vai ser um partido de porteiras abertas para quem quiser entrar. Não vamos aqui no PEN, ou no Futuro Patriota, implementar aqui a lei da migração, onde pode vir quem bem entender para cá sem saber a sua origem. Não vai ser local para reeleger ou eleger gente que não tem um passado. O passado é comprometimento com o seu futuro Brasil. Os oportunistas aparecem. Nós temos que barrá-los. Ainda mais levando-se em conta a possibilidade do que pode acontecer na reforma eleitoral. Eu, Adilson, até publicamente falo, se passar, depende do que acontecer, né, nós vamos partir para a garotada da filiação pelo Brasil todo. Não aceitar velhas raposas que apenas... Existem bons companheiros antigos? Existem. Mas, como regra, são velhas raposas que buscam apenas, naquele momento, buscar a sua reeleição e depois vende tua alma para quem está no governo em causa própria. Nós temos esse compromisso, Adilson. Nós temos como, se chegarmos em Brasília,
com a ajuda do povo, fazer uma boa bancada de deputados federais, em especial, né, e senadores, para que você possa realmente aplicar, botar em prática, obviamente, passando pelo Congresso, que ninguém quer deixar de lado o Congresso. Isso seria ditadura e nós não poderíamos nunca admitir qualquer que seja a forma de ditadura. Assim sendo, meus senhores, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que o meu coração é tão verde e amarelo quanto o de vocês. Peço que cada um ajude a tirarmos da frente os obstáculos que nós temos para partirmos para um casamento feliz. E daí sim, trabalharmos em conjunto pelo futuro do Brasil. Meus amigos, minhas amigas, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado.